Os famosos dedos duros, puxa-sacos e baba-ovos. Os famosos dedos duros, puxa-sacos e baba-ovos, eles são falsos, safados, sem vergonhas, caras de paus, descarados, negativos que entregam os colegas de trabalho na maior cara de pau, até, na brincadeira e dando risada. Alguns são tão safados que já andam desconfiados até, deles ou delas mesmos, de tão falsos que são. Na nossa frente é uma coisa, mas, por trás é outra. Na verdade, tudo aquilo que não presta de ruim estão neles ou nelas. Além disso, alguns são bipolares, pavios curtos demais. No mesmo momento que estão brincando com você, de repente já ficam irritados com facilidade e já começam a brigarem, a criarem confusões e a saírem até no tapa. Gente assim tem duas caras, duas personalidades. Uma hora estão de boas, te cumprimentam, saem, dando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, te abraça, aperta sua mão com prazer e satisfação, expressão de alegria, de bem-estar e, em outros momentos já estão mal-humorados, de caras viradas, e, assim por diante. Gentes assim, são tão ruins que só a presença deles ou delas com aquelas risadinhas falsas, os tapinhos nas costas já nos traz desconfiança. Porque eles ou elas têm o prazer de vigiar, monitorarem os passos dos companheiros de trabalho para verem até os horários que os companheiros vão almoçar, para levarem as notícias logo depressa à mesa dos chefes ou dos diretores, para fazerem o nome deles ou delas em troca de cargos, de ganharem pontos e etc. Os bichos às vezes são tão caras de paus, falsos, safados, descarados, puxa-sacos, baba-ovos, que saem tirando fotos dos companheiros de trabalho para levarem para os chefes, os diretores ou para os patrões e dizerem aonde os companheiros estavam. Neste caso eu digo, se os chefes, diretores ou os patrões forem sábios, inteligentes, de bons comportamentos e que não gostam de safadeza, falsidade nem de puxa-sacos, já diz logo, se você tirou foto dele ou dela lá fora ou em tal lugar é porque você também estava lá. Aí, os dedos duros ficam sem saída com as caras no chão. Dedos duros são problemas, são tão malditos e sujos que dão até nojo, ninguém gosta, conforme nem mesmo as autoridades gostam, e, no meio dos crimes organizados, essas pessoas têm as vidas curtas demais, às vezes não duram nem uma semana, já aparecem mortos com a boca cheia de formigas. Dedos duros e fofoqueiros ou mexeriqueiros são tão malditos que um deles entregou até Jesus, o nosso Salvador, para ser morto na cruz do Calvário. Essas classes de gente existem em todo lugar, até mesmo dentro das igrejas, nos nossos meios cristãos. É realmente triste ver como algumas pessoas optam por agirem dessa forma, traindo a confiança dos colegas e buscando apenas benefícios pessoais. Essa postura de dedo duro é repugnante e não condiz com um ambiente de trabalho saudável e produtivo. É importante que, ao identificar esse tipo de comportamento, sejam tomadas as medidas necessárias para que não prejudique a equipe. A confiança e o respeito mútuo são fundamentais para o bom convívio no ambiente de trabalho. Essas pessoas dedos duros são verdadeiros parasitas, se alimentam do caos e da desconfiança que espalham no ambiente de trabalho. Infelizmente, muitas vezes elas conseguem se destacar e serem recompensadas por suas atitudes repugnantes, o que apenas alimenta seus comportamentos nocivos, perversos e maldosos. É importante que todos estejam cientes desses tipos de pessoas e evitem ao máximo compartilhar informações pessoais ou confidenciais com elas. É preciso manter a cautela e não se deixar levar pelas falsas amizades sorrisos hipócritas desses indivíduos. No fim das contas, a verdade sempre prevalece e essas pessoas acabam sendo desmascaradas. É questão de tempo até que suas máscaras caiam e todos vejam quem realmente são. E quando isso acontece, a justiça é feita e elas colhem o que plantaram. Quem deixa de trabalhar e de cuidar das suas vidas para cuidar das vidas dos outros é assim mesmo. O final é triste demais. E, aí só Deus na causa. Dedos duros são tão sujos e invejosos que não precisa nem de falar para os colegas de trabalho quem são, que às vezes a turma de todos os setores ou dos ambientes de trabalho já sabem pelas suas características. Esses são alguns adjetivos que descrevem alguém que são manipuladores, subservientes, sem escrúpulos e insolentes. Em resumo, alguém que não possui caráter e não se importa em passar por cima de outros para alcançar seus objetivos. Pessoas com essas características podem ser consideradas como tendo um comportamento negativos e desonestos. Naturalmente, as chefias sábias, inteligentes de boas visões sabem muito bem quem são os bons funcionários, os que trabalham bem e não dão trabalho independente do que eles ou elas são, gostam,
praticam-o, fazem, e vivem bem sem preconceitos e nem discriminação. As posturas dos dedos duros são totalmente prejudicial e inaceitável em qualquer ambiente, seja ele de trabalho, escolar ou social e etc. É importante que as pessoas se conscientizem sobre os danos que esses tipos de comportamentos podem causar e optem por agir com ética, respeito e transparência. A confiança e a lealdade são valores essenciais que devem ser cultivados e preservados em todas as relações interpessoais. Vamos nos unir para combater essa postura nociva, negativa e construir ambientes mais saudáveis e positivos para todos. Os famosos dedos duros, puxa-sacos baba-ovos vivem atrás dos chefes ou dos líderes tais se derretendo todos que nem uma manteiga derretida, e, dando aquelas risadinhas à toa que parecem até umas franguinhas na presença dos homens tais, e são, chefinhos pra lá chefinhos pra cá, doutorzinhos pra lá doutorzinhos pra cá, e nas igrejas, são pastorzinhos pra lá pastorzinhos pra cá e assim por diante. Muitas das vezes são entregando os irmãos das igrejas e nos ambientes de trabalho são entregando os companheiros de trabalho para ganharem pontos. Alguns deles ou delas às vezes são tão puxa-sacos, safados, baba-ovos, se os homens tais mandarem ficarem de quartos eles ou elas ficam para ganharem pontos ou cargos. Se os homens tais mandarem se jogarem dentro de um buraco eles ou elas se jogam também nem que morram. Nos serviços ou nas reuniões não tem um bom argumento, uma boa ideia, opinião própria, tudo que os homens tais falarem para eles ou para elas estar tudo certo mesmo que os homens tais estejam errados eles ou elas não conseguem dizerem não, porque se cagam todos de medo dos homens e, não sabendo eles ou elas que diante de Deus e da natureza somos todos iguais. Esses tipos de pessoas geralmente são vistos também como medrosos, oportunistas, buscando sempre se beneficiarem da proximidade com os líderes, muitas vezes prejudicando seus colegas de trabalho para obterem vantagens pessoais. Suas faltas de personalidades e caráter próprio faz com que sejam difícil confiarem neles ou nelas, já que estão sempre dispostos a traírem a confiança de quem quer que seja para agradarem aqueles que possuem poder. No entanto, é importante lembrar que agir como um dedo duro e puxa-saco não traz benefícios reais a longo prazo. A confiança e o respeito das pessoas são conquistados através da honestidade, integridade e capacidade de tomar decisões corretas, não através de falsas bajulações e subserviência. Portanto, é importante evitar esse tipo de comportamento e agir com princípios éticos e honestidade, construindo relações baseadas na confiança mútua e respeito, em vez de se aproveitar da influência de outros para obterem vantagens pessoais. A verdadeira liderança e respeito são conquistados através do méritos, não através de bajulações e submissões. Resumindo tudo eu digo, naturalmente os fofoqueiros ou os mexeriqueiros são amaldiçoados por Deus, o nosso Criador. Deus fica tão irado com essas pessoas que tira estes tipos de gente do meio do seu povo. Isto, está bem escrito na Bíblia o que acontece com eles ou com elas no final. Pedro Sena. Estúdio Pescador.